Saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar um texto que tem me marcado muito. Eu já preguei esse texto, mas que eu vou compartilhar com os irmãos aqui neste canal. Espero que Deus possa abençoar grandemente os que vão me ouvir depois, que essa palavra tenha espaço no coração de quem me ouvirá. Essa minha meditação se encontra no capítulo 12 de Carta aos Hebreus, dos versículos 1 ao versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando de que maneira firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é esse autor? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Que o Senhor faça com que essa palavra seja vivida em nós, que essa palavra nos desafie para a tua glória. Oro agradecido no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Carta aos Hebreus. Nós não sabemos o autor desta carta, mas como dizia o grande Orígenes, com certeza Deus sabe o autor desta carta. Eu não vou me deter nesse aspecto de saber o autor da carta. O que nos interessa é expor de fato esse texto, saber que é um texto também que faz parte da inspiração divina da palavra de Deus. Aqui o autor desta carta aos Hebreus, ele começa-nos a mostrar que a vida cristã é uma vida com um propósito, ou seja, com uma meta estabelecida. Esta vida tem uma carreira, tem uma rota que temos pela frente. Então, sendo assim, o cristão não é uma pessoa que não tem nada para fazer. A palavra que talvez podemos usar, um vagabundo, alguém que não tem o que fazer, que sai correndo atrás das coisas, sem saber o porquê corre atrás dessas coisas. A vida cristã, ela não é desse aspecto. A vida cristã tem um propósito, tem uma meta estabelecida. Nós devemos correr a essa meta. A nossa vida não é uma vida com um beco que não tem saída, entra não tem saída. A nossa vida tem. A nossa vida, ela se resume à vida de um viajante que pega uma estrada principal a um destino. A nossa vida não se resume à vida de um turista. O turista vai para conhecer um lugar e volta para desfrutar a beleza daquele lugar. A nossa vida não é isso. Nós estamos num ponto de partida a uma meta estabelecida. Esse caminho que eu chamo do caminho para uma soberana vocação. Nós estamos nesse caminho marchando em torno daquilo que é determinado por Deus, para que nós percorramos esse caminho, para que nós possamos chegar
a nossa jornada final. O cristão, no entanto, ele corre nesses trilhos que Deus estabelece. Ele não corre nos seus próprios trilhos, ou seja, o cristão não estabelece os seus trilhos, os seus caminhos a seguir, mas ele corre de acordo com aqueles caminhos que já está estabelecido pelo nosso Senhor Jesus. Ele segue esse caminho, olhando de que maneira? Firmemente para o autor, consumador da nossa fé. É aquele que é o modelo para as nossas vidas. Quando nós olhamos para ele, a nossa corrida, nós corremos com a esperança de que nós vamos chegar sem medo, sem se fracassar, porque a nossa corrida se resume a essa soberana vocação. Isso que o apóstolo desta carta, que nós sabemos quem é, traz para nós aqui, para os irmãos nossos também naquela época. Então, a partir desse aspecto, eu quero propor aqui para os irmãos que todos nós, desde que sejamos crentes em Cristo Jesus, não importa se você é criança, você é adolescente, jovem, um idoso, mas o que importa é que todos nós temos passos a seguir, e esses passos são estabelecidos pelo próprio nosso Mestre, e esses passos que nós devemos seguir para atingir, chegar à nossa soberana vocação. No entanto, é um caminho que todos nós devemos percorrer. Como então nós podemos chegar ao nosso alvo, à nossa soberana vocação? O texto bíblico que eu li agora, ele nos mostra alguns passos que são indispensáveis, aos quais nós devemos trilhar. Sem trilhar esses passos, olhando para o autor da nossa fé, com certeza será impossível nós andarmos nesse caminho para a nossa soberana vocação. O apóstolo propõe aqui um dos primeiros caminhos que ela estabelece aqui para que nós sigamos esse caminho para a nossa soberana vocação, é olhar para as testemunhas, como ele bem disse no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas só a primeira parte desse versículo, olhando para as testemunhas, ela chama de nuvem de testemunha que nos rodeia. Quem são, no entanto, essas testemunhas? O texto diz grandes testemunhas. Isso se refere, de fato, aos heróis da fé, porque no capítulo 11, capítulo antes do capítulo 12, ela vem retratando, falando dos heróis da fé, mencionando essas pessoas, nome por nome. Então, essas pessoas aqui, o texto refere, o texto considera como nuvem de testemunha. O texto aqui sugere que esses homens e mulheres que hoje nós encontramos aqui nesse texto estão no céu, nos observando enquanto nós estamos participando nessa corrida, como se fosse esses homens e essas mulheres fizeram suas corridas e terminaram, agora estão lá sentados nas bancadas nos observando nessa corrida. Então o autor aqui propõe para nós olharmos, para nós considerarmos aquilo que esses heróis passaram. Parece que eles estão nos observando. Nós estamos num estádio, eles estão na plateia nos assistindo na corrida. Essa palavra usada aqui, testemunha, não se refere a espectadores, pessoas que nos assistem, pessoas que nos observam nas corridas, mas mártires, pessoas que foram mortos por causa do Evangelho. Então faz sentido a autora aqui trazer essa ideia de olhar para essa nuvem de testemunho, para essas pessoas que nos rodeiam, porque essas pessoas também fizeram uma corrida, e essa corrida foi uma corrida boa, terminaram. Então nós devemos olhar para essas pessoas, considerá-las, considerar o que fizeram
muitas dessas pessoas morreram de uma maneira que não foi muito legal. E essas testemunhas, elas estão ali. Nós devemos olhar para elas como referência, seguir aquilo que eles seguiram, porque de fato eles triunfaram. Essas pessoas dão testemunhas a nós, testemunhos, aliás, daquilo que eles fizeram, testemunho do que Deus fez na vida delas. Portanto, nós devemos olhar porque Deus fez algo maravilhoso. Deus transformou a vida dessas testemunhas. Então, eles estão nos testemunhando aquilo que Deus se operou, aquilo que Deus é capaz de fazer, pois Ele é capaz de nos sustentar até o fim. Pois essas pessoas experimentaram isso, experimentaram. Por isso vale a pena considerar, olhar para elas. Nós ainda não experimentamos isso. Não experimentamos a morte, mas elas experimentaram. Então elas podem nos contar de fato o que experimentaram, o que Deus fez na vida delas. Deus deu testemunho dessas pessoas, como nós podemos ver no versículo 2 do capítulo 11, onde a Bíblia diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Tiveram bom testemunho. Então nós podemos considerar o primeiro caminho para nós trilharmos para a nossa soberana vocação é então nós olharmos para essa nuvem de testemunho que nos rodeia, que são essas pessoas, heróis da fé, que Hebreus trata aqui. E o segundo passo aqui que nós podemos observar nesse texto de Hebreus, capítulo 12, para seguirmos o caminho para nossa soberana vocação, nós precisamos remover de todo peso de pecado que nos assedia. Aqui o autor traz a ideia de desembaraçar. O que nos devemos desembaraçar? Ele traz de todo peso, tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos impede, porque o aspecto aqui é uma linguagem de atleta, alguém que está numa corrida. Então ele traz essa ideia. Um atleta não corre, não pode correr com peso nas costas. Isso vai atrapalhar. Então ele precisa se desembaraçar, ele precisa, quanto mais possível, ter menos coisa que lhe dá peso, mais ele terá habilidade, mais ele será ágil, mais ele será rápido na sua corrida. Então, isso que nós devemos deixar. Todas as atletas nas suas competições não participam usando peso. Acredito que até o sapato, tênis que eles usam para corrida é específico para tal. Não pode ser qualquer que lhe pese, que lhe aumenta peso, mas tem que ser algo leve, algo específico para que facilite a corrida. Então o excesso de peso para esse atleta pode afetar a sua resistência. Ele pode se cansar muito fácil. Então ele precisa se desfazer. Eu gosto muito dessa ideia do Heber Campos, que quando ele comenta esse versículo, ele diz a ideia que é jogar fora seus pecados, largar para trás seus pecados, deixar aqui. Quando nós trazemos para a nossa vida essa ideia, porque o pecado ele nos impede de avançar, de trilhar os nossos caminhos, de crescermos, de termos um relacionamento próximo, saudável com o nosso Deus. Então nessa ideia
de largar mesmo, de deixar, de não continuar, ficar livres deles, seguir a carreira que nos está proposta por Deus. A luta contra o pecado é contínua. É contínuo, não é algo que eu digo que eu luto agora, então deixarei de lutar. Eu lutarei, porque a ideia aqui é algo contínuo. Nós não devemos parar até naquele dia que Cristo voltará para nos levar à eternidade. Martinho Lutero certa vez disse que pensei que o velho homem tinha morrido nas águas de batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. O pecado não mora no batismo. Por isso devemos mortificar a nossa carne, mortificar todos os dias. Não deixar pensar que eu já me batizei, eu já fui batizado, então os pecados já foram, não pecarei. Nós só não pecaremos na eternidade quando formos glorificados. Por isso, tanto devemos lutar todos os dias contra esse pecado. E terceiro, que passo que nós devemos seguir para esta soberana vocação, trilhando esse caminho, é correr com perseverança. O autor aqui não diz para correr de qualquer maneira. Um atleta que corre com desânimo não chegará à meta final, não chegará ao objetivo. Portanto, essa corrida ela está acompanhada de um adjetivo importante, que é a perseverança. Devemos correr, no entanto, com perseverança. Com perseverança, essa ideia indicativa. No original, no presente indicativo, que traz uma ideia de corrida continuar. Corramos e continuemos a correr, como eu disse há bocado. A corrida não termina, portanto, precisamos de maneira continuada, de maneira insistente, correr até que alcancemos o nosso objetivo, a nossa meta. Não apenas hoje. Eu não preciso apenas orar hoje, meditar, falar pronto, mas orar, ler a Bíblia, todos os outros exercícios cristãos são exercícios contínuos. Não fazemos isso apenas quando passamos por momentos difíceis ou momentos bons na nossa vida, mas fazemos isso sempre. Então, correr com perseverança é correr sempre, todos os dias. E essa corrida deve ser mantida naqueles trilhos estabelecidos pelo próprio nosso mestre. Nós não corremos fora dos trilhos, assim como os atletas têm as suas normas de corrida. Quem correr fora desses trilhos perde a corrida, perde pontos. Então nós corremos nos trilhos que Deus estabeleceu por Jesus. O que devemos correr? Correr a quê? Nós não corremos, como eu disse no início, corremos atrás do vento, corremos para algo. Os atletas correm porque querem ganhar o prêmio. Nós estamos correndo para quê? Correr para uma proposta que nos está proposta. Como disse no final do versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira, ser cristão, não é fazer o nosso caminho, não é correr o caminho mais fácil, não é seguir a vida que nos facilita, como muitos têm feito hoje, fazendo seus próprios caminhos, não seguindo aquilo que a Bíblia estabelece para seguir. A Bíblia diz: façais isso, andais assim, mas há pessoas
que decidem por si mesmos escolher e estabelecer os seus próprios caminhos, não seguindo o caminho que Deus estabeleceu para que nós corramos a esta carreira, a esta proposta que nos é dada. A nossa corrida não é uma corrida como pessoas que acreditam na teologia do destino, um destino traçado. É uma doutrina que deve ser banida no nosso meio. Se eu e você somos cristãos, devemos saber que nós não escolhemos a nossa carreira, não escolhemos a maneira que queremos andar, porque isto já está claro na palavra de Deus, como nós devemos andar. Deus já traçou os seus caminhos para ti. Agora falta nós andarmos, seguirmos esses caminhos. Isso é a nossa obrigação como crentes, como filhos de Deus. E qual é essa carreira que nos está proposta? Esta carreira é olhar firmemente para o autor, consumador da nossa fé. Versículo 2. Atleta, de novo, como eu disse, esse texto traz uma linguagem de atletas. Atleta que corre com os olhos desfocados no seu alvo não poderá chegar ao seu destino, porque pode cair no caminho e se machucar. Ali acaba a corrida. Um cristão na carreira não pode correr sem olhar para Cristo, pois Cristo é o seu alvo. Se tirar os teus olhares no alvo, eu te garanto que não chegarás a esse alvo. De maneira nenhuma não chegarás a esse alvo. Portanto, corra olhando ao seu alvo. Sabes quem é o teu alvo? Corra para esse alvo. Não deixe que algo que lhe atrapalhe, e não corra sozinho sem Cristo. É um esforço que não é esforço, porque não tem resultado. Aliás, tem resultado. É perda, é sofrimento. Corra com Cristo. Correr sem Ele é um esforço que não te levará a lugar nenhum. Aliás, te levará à perdição, à morte eterna. Portanto, a nossa proposta é olhar essa proposta que Deus, Cristo nos fez, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, como se fosse, Ele está a dizer aqui, não olhe para a plateia, as pessoas que lhe aplaudem, os espectadores ali. Olhe para o teu alvo, olhe para a meta, o objetivo. Só assim conseguirás. Os israelitas prestes a morrer, mas quando olharam pela serpente erguida que ilustrava o Salvador na pessoa de Jesus, se salvaram. Lá em Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Olhar firmemente para Jesus é um ato de fé. É um ato de fé. O autor desta carta disse: eu porei nele a minha confiança, no capítulo 2, versículo 13 de Hebreus. Jesus humanamente foi humilhado, envergonhado, mas mesmo assim Ele trocou a vergonha pela alegria. Que alegria! Eu acho muito profundo, porque esse versículo diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que proposta!
A nós foi feita a proposta de olhar com fé a esse autor. Que proposta a ele foi feito? Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, com certeza algo lhe foi propostado que lhe fez ficar alegre. Que alegria! Então, foi proposta ao nosso mestre. Talvez seja a alegria de ver o seu povo salvo, remido, liberto do império das trevas para o império da luz. Talvez seja isso. Deus, talvez, provavelmente, propôs isso a Jesus. Se fores à cruz, morreres na cruz, esse povo será salvo, será liberto do pecado. Isso é uma alegria. Eu não consigo mensurar essa ideia. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A cruz que eu e você merecíamos. Mas ele tomou a cruz. Tomou a cruz. É um símbolo. Naquela época de humilhação, de desprezo, ele se fez desprezo por minha e tua causa. Como tens corrido a tua corrida? Como eu tenho corrido a minha corrida? Eu tenho corrido com perseverança? Tu tens corrido com perseverança? Ou tens começado, desistido da corrida, porque estás cansado, desanimado, abatido, com medo, frustrado dessa vida, das adversidades desse mundo? Como tens corrido? As adversidades desse mundo têm atrapalhado a tua corrida. O que de fato tem atrapalhado a tua corrida? O que? Onde tens olhado? Tens corrido com Jesus? Tens corrido de fato a essa proposta que lhe estás propostada, melhor dizer? Tens seguido os trilhos do Mestre para chegar à nossa soberana vocação? Ou tens feito suas próprias regras de se correr? Tens cortado atalho, buscar o caminho mais fácil, mais simples para chegar ali? Como você tem corrido? Para quem tens olhado? Com quem tens corrido? Tens corrido com perseverança? A corrida começa e termina em Jesus. Jesus é aquele que começa a boa obra em nós e a completa em nós, como diz Filipenses 1, versículo 6. Por último, aqui o caminho para a nossa soberana vocação é considerar atentamente a Cristo. Considerar quer dizer refletir, pensar sobre o quê? Sobre aquilo que Cristo passou. O que Cristo passou? Passou por sofrimento que não podemos comparar a nada, com ninguém. Ninguém antes e depois sofreu ou sofrerá aquilo que nosso Mestre na cruz sofreu. Considerar significa olhar para aquele que, mesmo sendo Deus, decidiu se baixar, se fez homem, habitou entre nós, no nosso meio,
Ele foi humilhado de maneira vergonhosa, pois ele sofreu e sabe do fato que é sofrer. Porque devemos considerar então atentamente a Cristo, com cuidado, aquilo que Cristo fez, porque ele suportou a tamanha oposição dos pecadores. No versículo 3, ele sofreu, ele sabe o que é sofrer, ele sabe disso. A razão de olhar firmemente nele é porque sofreu toda a acusação que os homens lançaram contra ele, o qual não podemos mencionar. No entanto, olhar para ele pode ser o nosso auxílio no momento de sofrimento. Ele recebeu a oposição no nascimento, ele recebeu a oposição quando Herodes o buscava, o perseguia para matar. Recebeu várias oposições durante o seu ministério público, até na cruz. Salvou os outros, como diziam na cruz, estavam dizendo um dos ladrões: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Como você tem pensado a respeito daquilo que Cristo fez por você? Aquilo que ela fez em você, será que eu e você temos considerado suficiente a obra de Cristo na cruz para nós? É suficiente aquilo que Cristo fez por nós? Vale a pena pensarmos a respeito disso. Eu quero concluir essa reflexão aqui dizendo que nós somos cidadãos dos céus com uma vocação soberana. A nossa vida é uma vida de constante corrida. Para isso, nós não devemos parar de correr. Creio que vários dos nossos irmãos correram e terminaram a sua carreira. Paulo, na sua velhice, no término do seu ministério, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Minha carreira acabou, mas a fé não. Eu guardei a fé. Nós precisamos nos deixar de tudo aquilo que nos atrapalha, aquilo que aumenta peso em nós, aquilo que aumenta dificuldades em nós, de desenvolver a nossa salvação. Devemos deixar correr uma corrida boa. É se desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Essa corrida não deve ser simples corrida, simples caminhada. É uma corrida com perseverança. Vamos cansar nesta corrida? Vamos. Muitos já estão cansados. Muitos desistiram. Vais desistir também desta corrida? Ou vais perseverar nesta corrida? Essa corrida não só deve ser com perseverança, mas de acordo com a proposta que nos foi feita. A proposta é olhar, não de qualquer maneira, mas sim firmemente para o autor da nossa fé. Não olhar para os espectadores, as pessoas que nos assistem, mas olhar para o nosso consumador, o autor da nossa fé. Durante a corrida, para que não haja desânimo, devemos considerar de fato aquilo que Cristo fez
por nós, aquilo que Ele passou em nosso lugar, aquilo que Ele passou por nossa causa, para que não desanimemos, para que não percamos a esperança, para que não desfaleçamos, mas que olhemos firmemente, que consideremos a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe e nos capacite para que possamos seguir os passos da nossa soberana vocação, somente quando nós de fato olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a tua vida, que esta meditação traga-lhe conforto e edificação para o reino e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Senhor, obrigado por tudo, graças te damos. Obrigado, Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Minha gratidão por tudo, pelos teus feitos, pela obra realizada na cruz, pelo Filho dado a nós, por nos libertar do império das trevas, nos transportando para o reino de seu Filho, do amor. Obrigado, abençoe, para que esta mensagem aqui deixada, que o Senhor a faça ser edificante para quem a ouvirá, que traga edificação para a tua glória. Por isso que eu oro agradecido em nome do teu Filho amado Jesus.